Paz do Senhor, queridos irmãos. Desejo que todos estejam bem e que o Senhor Deus nos ajude no próximo domingo, dia 9, que é o tema da nossa aula. Estamos aqui numa temática bastante interessante e muito pertinente para os nossos dias, que é o estudo da apologética, a defesa da fé cristã, que se faz tão necessária nos nossos dias. Já passamos por 10 lições e estamos agora, aliás, passamos por 9, estamos na 10ª lição. A 10ª lição, que nos tem por título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, e diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra todos, fundamental aqui, todos, sem exceção. Todos os homens pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. A nossa verdade prática nos traz a seguinte afirmação: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. O pecado é real. A palavra real é muito importante. E esta realidade do pecado está em nós desde a nossa concepção. Então, ela é para todos, a universalidade do pecado, né? Para todos, e todos, desde o ventre materno, são pecadores por natureza. Esse é o cerne da nossa lição, da qual nós vamos tecer alguns comentários aqui, que eu espero que ajude vocês a pensar um pouco mais sobre a aula que vocês vão trabalhar nesse próximo domingo. Então vamos lá, começando aqui. Alguns conceitos centrais da nossa lição precisam ser tratados ou relembrados, para que, se caso a gente tenha alguma dificuldade, a gente tenha isso em mente. Nós vamos tratar da realidade do pecado. Esta doutrina ela é tratada pela teologia sistemática, na disciplina chamada amartiologia, que faz um estudo sistemático a respeito do pecado, que é o nosso tema central dessa lição, e o que é importante, né, que a gente tenha bastante em mente, que é essa doutrina conforme o que está nas Escrituras Sagradas, conforme o que está na Bíblia. Então, é este ponto que vai nos levar à defesa da nossa fé. O que é que a nossa fé diz a respeito do pecado? No mundo, irmãos, durante toda a história da igreja e também nos nossos dias, nós temos encontrado muitas vozes falando muitas coisas. Porém, nós temos que nos concentrar na firmeza, na razão da nossa fé. E onde a gente encontra isso? Na Bíblia Sagrada. É aqui que a gente tem a nossa fonte de prática e de fé. Então, vamos lá. Se nós vamos falar que o pecado corrompeu a natureza humana, então o que é o pecado? É uma coisa que a gente já sabe, mas vamos recordar bem rapidamente. A palavra pecado, da sua raiz etimológica grega ou hebraica, nos diz que é errar o alvo, é entrar por um desvio, é por um caminho tortuoso, é sair da rota, é uma atitude que nos afasta dos objetivos, das regras e dos fins propostos por Deus a nós, seres criados por Ele, com livre arbítrio. A palavra e a expressão livre-arbítrio, que é a liberdade que Deus nos dá de fazer as nossas próprias escolhas, inclusive se queremos escolher por Deus ou não, né? Dada a nossa situação de pecado, ela é fundamental para a gente entender toda a doutrina bíblica do pecado. Então, seguindo aqui, o que é pecado, né? Vimos etimologicamente e agora vamos ver conceitualmente. É tudo aquilo que transgride a lei de Deus. É aquilo que viola o que desrespeito ou que desrespeita aquilo que é exigido da nossa parte pela glória de Deus, pela vontade de Deus, pela lei de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este é o conceito básico de pecado. Tudo aquilo que a gente pratica que viola, desrespeita, transgride a lei de Deus é pecado. É tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Deus é santo, justo e verdadeiro. Nada que Deus faz é inconsistente consigo mesmo, com o seu caráter santo. A primeira carta de João, ainda no 3 e 9, nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado.
Porque quem vive na prática de pecado contraria o caráter de Deus. Então, se pecado é contrariedade, então tudo aquilo que a gente faz e que é pecado, a gente não deve fazer, porque todo aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática da transgressão da vontade de Deus, que é o pecado. Pecado ainda é a falta de conformidade com a lei de Deus. Então, estou trazendo só alguns reforços aqui, né? Em sua essência, o pecado sempre vai oferecer uma contradição contra Deus. Isso é fundamental que a gente entenda e que os nossos alunos saiam da nossa aula entendendo isso. O Salmo 51, e versículo 4, Davi deixa bastante claro: pequei contra ti. Então, quando a gente peca, a gente sempre peca contra Deus. Contra ti somente. E fiz o que é mal aos teus olhos. Então, nós vamos levar esse conceito aos nossos alunos para que eles reflitam o que é que você anda fazendo na sua vida que contraria a lei de Deus. Se você está contrariando a lei de Deus, está pecando. Esse é o conceito de pecado. E aí a gente vem a pergunta que não quer calar, né? Quem começou a pecar? Quem é o autor do pecado? Alguns poderiam levantar a hipótese de que Deus é o autor do pecado. Porém, nós afirmamos categoricamente, na defesa da fé cristã, dizendo: Deus não é o autor do pecado. Jó, no capítulo 34, versículo 10, na versão Revista Corrigida de Almeida, diz assim: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Então, fica claro aqui que está longe de Deus o pecar. Ainda na versão transformadora, lá em Jó 34:10, nós temos aqui: ouçam-me vocês que têm entendimento. Fica mais claro para nós aqui a questão do pecado. Deus não peca de forma alguma. Se ele não peca de forma alguma, ele não tem nenhuma relação de autoria do pecado. O Todo-Poderoso não pratica o mal. No Salmo 92:15 diz: o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, nós precisamos ter essa clareza. Deus não é o autor do pecado e os nossos alunos têm que sair com isso muito claro da nossa aula. Deus é santo, por isso ele não é o autor do pecado. A santidade é um dos atributos de Deus. Tiago nos diz assim na sua carta, no capítulo 1, 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí nós vemos bem claro aqui que cada um peca por causa do seu livre arbítrio, da sua livre escolha, da sua própria concupiscência. E no decorrer da nossa exposição aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. A origem do pecado. Se Deus não é o autor do pecado, onde o pecado começou e por quê? Então, alguns podem questionar dizendo: o pecado começou lá com o primeiro casal no Éden, na queda. Porém, a doutrina do pecado que nós entendemos pela Bíblia nos diz que o pecado ele já existia antes da criação de Adão e Eva. O primeiro a cometer pecado foi Lúcifer, que deixou o pecado nascer em seu coração. O querubim ungido de Deus, fazendo uso do seu livre-arbítrio, foi tentado e atraído pela sua própria cobiça e pela sua própria soberba. Ezequiel 28, do 12 ao 19, quem vai estar em classe, é importante que leia esse texto para ficar bastante firme, né, naquilo que vai falar. Porém, eu destaquei o 14 e o 15 que diz: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Então, Deus, ao criar os anjos, os criou perfeitos. Desde o dia que foste criado, era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Então, ele deixou nascer no seu coração, usando o seu livre-arbítrio, a iniquidade. Ele era um anjo bom, criado por Deus, para ser sem pecado. Porém, ele pecou contra Deus, fazendo uso do quê? Da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, dando lugar à vontade que ele deixou nascer de sobrepujar-se a Deus.
Isaías 14, 13 e 14, registra isso. E diz o que estava no coração, né, de Satanás. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse desejo que ele fez nascer deu origem ao pecado. Foi aí que tudo começou. Tornando-se inimigo de Deus, ele foi expulso das suas funções, destituído das suas funções, expulso do paraíso, expulso do céu e tornou-se inimigo de Deus. E, além de tudo, ele ainda influenciou a terça parte dos anjos que foi expulso com ele do daquele bem que Deus é, dava a ele, daquele lugar de delícias e de maravilha que ele vivia. Então, ele escolheu trair a confiança de Deus, pecando contra Deus, transgredindo a lei de Deus. Ezequiel 28:17 registra que ele elevou seu coração por causa da formosura. Ele corrompeu a sabedoria que tinha, né? Por isso Deus o lançou para fora do céu. E lançado para fora do céu, ele encontrou-se com o primeiro casal, Adão e Eva, e no intuito de ser mal, né? De deixar este mal crescido no seu coração, alcançar mais pessoas, ele transfigurado, né, numa serpente, o próprio Satanás enganou o primeiro casal, fazendo com que eles também pecassem, desobedecessem e transgredissem a ordem e a lei de Deus. Deus disse ao primeiro casal que de tudo que estava no jardim eles podiam comer, somente da árvore da ciência do bem e do mal eles não deveriam comer, porque se comessem morreriam. E foi justamente aí que Satanás tentou o primeiro casal e eles sucumbiram, também deixando subir ao seu coração, né? Deixando a concupiscência do seu coração falar mais alto. E eles desejaram comer do fruto e comeram do fruto. Ao comer do fruto, houve uma grande catástrofe. O primeiro casal experimentou a ruptura imediata da comunhão com o Criador. Ocorreu ali a morte espiritual, a separação de Deus, né? Por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo e com ele entrou a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, em Romanos 5:12 diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e aí é neste momento que o pecado entra, né, no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado originado no universo do interior do diabo, ele não foi transmitido aos homens. Ele usou da influência do mal que ele tinha feito, do pecado que ele tinha feito, e gerou no coração, influenciou o coração do primeiro casal para que eles pecassem. E o que acontece aqui? Algo importante que a gente precisa entender. Todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos de pecado. O pecado é gerado no interior de cada pecador. Cada pecador dará conta de si mesmo diante de Deus. Apocalipse 20:12 nos diz que nós seremos julgados pelas obras e pelos atos que estão escritos nos livros, segundo o que nós fizemos, segundo as nossas obras. Então, nós não seremos julgados pelo que o diabo nos transmitiu ou pelo que Adão e Eva nos transmitiram. Seremos julgados pelos nossos próprios pecados. Vamos entender um pouquinho melhor, seguindo aqui a nossa exposição. O primeiro casal pecou porque ele deixou-se engodar e se atrair pela sua própria concupiscência. Foram influenciados pela tentação de Satanás, mas eles poderiam ter escolhido não ceder e não pecar. Por isso que Tiago diz lá na primeira carta, na carta de Tiago, digo, no primeiro capítulo, 14 e 15, ele diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, essa observação é importante a gente entender, né? Que cada um dará conta de si e daquilo que praticou. O pecado, as consequências do pecado, né? Então, o pecado, ele estendeu-se a todas as pessoas e todas as pessoas ficaram corrompidas por causa do pecado, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, sem exceção. O pecado foi herdado por nós. O pecado corrompeu a nossa natureza humana e não há acepção de pessoa. Todos pecaram, como diz o nosso textual, e destituídos foram da glória de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. O que significa a palavra corromper? Que este é o título da nossa lição. Corromper é alterar para pior. O dicionário nos diz isso: é adulterar, é estragar, é fazer perder os componentes essenciais, as boas qualidades originais, é tornar inútil, não aproveitável, é fazer decair. Então, uma vez que nós pecamos, transgredimos a lei de Deus, a gente corrompe a nossa própria natureza. A gente altera a nossa natureza para o que é mal. A gente perde os componentes essenciais da nossa natureza perfeita criada por Deus. A consequência devastadora desse pecado original dos nossos pais é a morte, é a separação de Deus. E em virtude disso, nós, desde o nosso ventre, assumimos uma natureza pecaminosa, uma tendência para o mal, uma tendência para o pecado. E é essa tendência para o pecado que nos traz a corrupção de todo o nosso ser. Em todo o nosso ser, nós ficamos corrompidos, porque herdamos uma tendência, uma natureza pecaminosa. O nosso intelecto ficou contaminado, o nosso corpo todo ficou contaminado. O nosso ser todo, na verdade, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, o nosso intelecto e a nossa vontade ficaram contaminados. Isaías, no versículo, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz assim: Ouvi os céus e preste ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, ou exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, com a corrupção de todo o nosso ser, nós perdemos o conhecimento de Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus. O nosso coração, a nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso homem interior nos engana, porque a nossa natureza é pecaminosa. Jeremias 17:9 nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele também é perverso. Quem conhecerá o coração humano? O coração pecaminoso, o coração que tende para o mal. A nossa consciência e a nossa razão também foram afetadas pelo pecado, pela natureza pecaminosa, pela corrupção. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, nos diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a nossa consciência está cauterizada pelo pecado. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas não é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. O ser humano carrega a corrupção decorrente do pecado em todo o seu ser. Lá em Isaías, no capítulo 1, na parte B do versículo 5 e 6, fica muito clara essa contaminação, essa natureza pecaminosa que nós assumimos pela herança do pecado original. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Não há como escapar. Da nossa cabeça, a nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser está enfermo por essa enfermidade tão devastadora, que é o pecado que pode nos levar, já nos causa morte espiritual, o afastamento de Deus.
nos causa morte física, porque o nosso corpo físico vai se corrompendo, até que a gente volta ao pó. E pode nos causar a pior das mortes, a morte eterna, que é a separação total de Deus. Impregnados dessa natureza pecaminosa, a nossa tendência é sempre escolher pecar. Quando nós praticamos os nossos pecados, que teologicamente chamamos de pecados atuais, nós contrariamos nós mesmos a lei de Deus. Em Romanos 7, do 18 ao 5, está escrito assim, eu fui escolhendo alguns, do 18 ao 25, digo. Esse texto também é importante que vocês leiam. Mas eu fui escolhendo alguns aqui, só para ilustrar, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. O pecado nos tornou miseráveis, porque em nós temos esta natureza que vai nos corrompendo dia a dia, que habita em nós. Até aqui parece uma coisa bastante ruim. E é ruim, é grave. A nossa situação de pecado é grave. E nós precisamos, com todo o amor derramado nos nossos corações, pela aceitação do plano da redenção de Jesus na nossa vida, estender a todos aqueles que estão nessa situação terrível, irmãos. Os nossos alunos precisam sair das nossas aulas motivados a arrancar e a tirar essas pessoas que estão na fila da matança, da separação eterna de Deus. Então, queridos, precisamos ter esta clareza e motivar os nossos alunos a pregar o evangelho a toda a criatura. Afetada, então, toda a composição do ser humano, o corpo, e a alma e o espírito, o que é que nos resta, né? Como nos livraremos dessa sentença em que nós mesmos nos colocamos? Só o próprio Deus pode e quer nos resgatar dessa situação de separação eterna dele mesmo. A misericórdia de Deus, ela tem atingido a humanidade e está disponível a todo ser humano. Lá mesmo, no ato do pecado original, da queda do homem, o Senhor, já pela sua grande misericórdia, já tinha arquitetado um plano para o resgate das vidas dos seres humanos. Gênesis 3:15 nos diz isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. João 1:29 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que Deus já programou, profetizou lá em Gênesis, nós vimos o cumprimento registrado em João. João Batista, olhando para Jesus, o reconhece, dizendo, e reconhece o seu papel no resgate dos pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, que alegria a nossa alma sente ao ler esse texto tão maravilhoso e experimentar na nossa vida o efeito do Cordeiro de Deus que tem resgatado-nos deste pecado tão brutal que corrompe as nossas vidas. Em Romanos 3, do 23 ao 25, diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados. Há um caminho, há um escape. Os nossos alunos precisam sair das nossas aulas cientes, motivados, fortalecidos nisso, né? Ao qual Deus propôs para propiciação da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Sob a paciência, a misericórdia, a longanimidade, o grande amor de Deus, nós temos um escape, um resgate das nossas vidas pela remissão do pecado, pelo sacrifício de Jesus. Glórias a Deus por isso. Isso nos anima, é esta a razão que nos faz caminhar. Porém, né, sabendo de tudo isso, o inimigo ainda lança, né, algumas sementes durante a história da igreja. Implanta heresias, né, no meio do povo. Então, agora vamos entender a heresia que nega o advento do pecado.
Então, nós estamos estudando o pelagianismo aqui nesta nossa lição. É uma doutrina e uma teologia defendida por Pelágio, um monge erudito cristão, que negava o pecado original. A sua principal heresia era negar o pecado original. Ele acreditava que Adão havia dado apenas um mau exemplo, e não que sua queda havia transmitido o pecado à humanidade. E onde está essa heresia? Contraria a lei de Deus, contraria a palavra de Deus, aquilo que nos fala Deus. Afirma que o homem possuía total capacidade de seguir a lei divina sem a necessidade da graça preveniente de Deus. Para ele, a graça consistia no dom da razão e na revelação da lei, e não em um auxílio divino indispensável à fé. Então, ele afirmava que o homem possuía a capacidade de seguir a lei de Deus, de voltar a seguir a lei de Deus, que ele mesmo transgrediu. E isso crendo nós, porque ele não acreditava, né, que o pecado foi transmitido a todos os homens, pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então ele dizia, nós mesmos conseguimos seguir a lei de Deus e não precisamos da graça de Deus. E isso, irmãos, está presente ainda nos nossos tempos. Por isso que é importante a gente ter firmeza e entender o que a Bíblia nos fala sobre o pecado, como nós podemos voltar, como nós podemos ser resgatados dessa vida de pecados, como nós podemos ser restaurados, ter restaurada a nossa comunhão com Deus. E isso nós estudaremos mais detidamente na lição 11. Então, convido aí, né? Convidemos os nossos alunos a estarem presentes na próxima aula. O pelagianismo, ele gerou uma forte oposição dos nossos primeiros pais da igreja primitiva. As suas ideias foram rejeitadas, e lá no Concílio de Éfeso, em 431, foi considerada uma heresia. Então, foi cancelado, Pelágio foi cancelado, como a gente diz hoje, nos nossos dias atuais, porque as suas ideias eram contrárias ao que a doutrina bíblica nos traz. Quais eram, então, as ideias dele, recordando devagarzinho aqui e trazendo aos nossos estudantes a refutação bíblica? O que a Bíblia nos diz? O que ele contraria aqui? Então, Pelágio negava o pecado original. O pelagianismo traz a negação do pecado original. Qual é a nossa refutação? Sobre o efeito do pecado de Adão, todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa. É isso que nós cremos. Essa é a defesa da nossa fé. E utilizamos mais uma vez o texto de Romanos 5:12 aqui como uma fonte de refutação bíblica. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pelagianismo também nos traz a crença de que o homem pode escolher o bem sem a graça de Deus. A nossa refutação devido à queda, a natureza humana está corrompida e ela é incapaz de buscar a Deus sem a própria graça de Deus. Romanos 3:10-12 nos diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É uma corrupção, como a gente viu. O que é corromper? Tornar-se inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Somente pela graça de Deus a gente pode ser resgatado deste lugar e desta situação deplorável e corrompida. O pelagianismo também traz a crença de que a salvação pode ser obtida por nós mesmos, pelas nossas obras. E nós refutamos essa ideia dizendo que a salvação não é conquistada por méritos humanos, mas é um presente de Deus pela fé em Cristo. Efésios 2:8-9 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui a gente tem a base bíblica para refutarmos essa crença por nós, que a gente acredita que é infundada. Qual é o perigo dessas ideias? As ideias do pelagianismo. Ela vem trabalhando a favor da anulação ou da diminuição da obra redentora da salvação por meio de Cristo. Se nós aderirmos, ou quem adere a essas ideias do pelagianismo, anula ou diminui a obra salvadora de Cristo. Se o pecado original não corrompeu a humanidade e o homem pode alcançar a perfeição moral por si mesmo,
assim a cruz de Cristo se torna desnecessária. Essa é uma afirmação válida que a gente está aqui, se a gente entender como tem trabalhado as ideias de Pelágio, né? Ela nos traz isso. E o que acontece aqui? Esta visão contraria diretamente o Evangelho. Então, nós temos que trabalhar em favor do afastamento dessas ideias, como fez os nossos primeiros pais da fé, lá no Concílio de Éfeso, em 431, declarando essas ideias hereges. Hoje em dia, onde a gente vê resquícios das ideias do pelagianismo. Nas minhas pesquisas, eu acessei um site chamado Ferramenta EBD e achei que a síntese que estava lá era muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês. Se servir a vocês, é uma fonte confiável, então eu trouxe aqui para compartilhar. Nos dias atuais, existe um movimento religioso chamado Ciência Cristã, e esse movimento nega a existência do pecado. E aí eu vou ler o texto aqui, que eu acho que fica até mais fácil como síntese, para a gente não tomar muito tempo. A ciência cristã, fundada por Mary Baker, nega a realidade do pecado e ensina que ele é apenas uma ilusão. No livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, ela afirma: o pecado, a doença e a morte devem ser classificados como crenças errôneas. Está lá na página 472 desse livro. Então, a gente vê resquícios dessas ideias de Pelágio negando a existência do pecado. O mormonismo também acredita que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus pecados. Na visão mórmon, a queda de Adão não trouxe uma natureza pecaminosa à humanidade, mas ele trouxe uma oportunidade para o crescimento e o aprendizado moral. É isso que os mórmons pregam e que é contrário à palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitos teólogos liberais, e aí nós temos um perigo muito próximo, e aí a gente faz menção a relembrar a capa da nossa revista, né? Os lobos vorazes que estão no meio do rebanho e que estão arrematando e matando as nossas ovelhas. Então, alguns teólogos liberais, que se dizem cristãos, ensinam que o ser humano nasce moralmente neutro ou até bom. O teólogo liberal Harry Emerson disse o seguinte, escreveu o seguinte: o problema do homem não é o pecado original, mas a ignorância e a falta de desenvolvimento moral. Então, é o que ele diz. Essa ideia reflete o ensino de Pelágio de que as pessoas podem alcançar a santidade por meio da educação e do esforço pessoal, sem a necessidade da graça transformadora de Deus. Então, nega a necessidade da graça preveniente de Deus, da graça salvadora de Deus e da obra redentora da salvação. Algumas igrejas evangélicas modernas e alguns pregadores modernos enfatizam a autoajuda, o coaching motivacional e pregam um cristianismo centrado no esforço humano. Não falam sobre o pecado, nem a depravação do homem e nem a necessidade da graça. Algumas mensagens como: você pode alcançar o seu potencial máximo se apenas decidir mudar a sua mentalidade. Esse tipo de pregação se aproxima às ideias de Pelágio ao ensinar que o problema do ser humano não é o pecado, mas apenas pensamentos negativos ou falta de esforço. Então, irmãos, estamos cercados de um número muito grande de vozes, de falsos ensinadores e mestres que estão banalizando, diminuindo, anulando a ideia do pecado, influenciados diretamente por Satanás, para que as pessoas se afastem do verdadeiro evangelho. Então, tomemos cuidado, analisemos tudo, ouçamos tudo, porque não temos como nos livrar, mas retenhamos o que é bem, o que é bom, o que é reto e o que está de acordo com a palavra de Deus. E, nas minhas considerações finais, eu desejo que os seus alunos, na sua aula, saiam bem esclarecidos e não sejam enganados por esta nuvem tão grande de ideias contrárias à palavra de Deus que está nos cercando fora e até dentro das nossas igrejas. E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, diga-se, né? Eu queria fazer 3 considerações para finalizar. Embora o pecado e a corrupção moral estejam estabelecidos desde a queda de Adão e Eva, afetando toda a totalidade do ser humano em sua integralidade, a mensagem central da Bíblia é uma mensagem de esperança.
Nossos alunos têm saído das nossas aulas esperançosos, sabendo que são miseráveis pecadores, mas pecadores remidos. E aqueles que ainda não são remidos, como que a gente pode levar a palavra de Deus para que eles também se aproximem e aceitem a palavra de Deus? A segunda consideração: apesar da gravidade do pecado, Deus, em sua infinita misericórdia, já providenciou o nosso resgate por meio de Jesus Cristo. Portanto, a última consideração: fortaleçamos a nossa fé pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus em nossa vida. Creiamos com muito vigor na obra redentora da nossa salvação, que vai ser tratada com detalhes na lição 11. Vamos encorajar os nossos alunos a estarem na lição 11, mas não podemos sair da nossa lição 10 sem a esperança, sem fortalecimento da nossa fé na obra salvadora de Jesus, que tem nos alcançado em toda a história da igreja e vai nos alcançar até o final. Que Deus nos abençoe. Excelente aula para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.